Olá, seja bem-vindo ao Tanto Conto, seu canal de histórias aqui no YouTube. Eu sou a Clara e para o mês de agosto estou escolhendo diversas histórias do nosso folclore, do folclore brasileiro. Eu sei que muitas vezes quando a gente pensa em folclore, só lembra do Saci Pererê, que é o mais famoso dos personagens folclóricos. Só que tem muito mais histórias do nosso folclore para se contar. Se você procurar, eu já vou deixar aqui marcado em algum lugar, eu já contei a história da fruta amarela, que é uma das minhas preferidas. E hoje eu vou contar uma lenda, a lenda que nos conta como foi que surgiu a Vitória Régia, a mais bela flor dos rios brasileiros. Se você quer ouvir essa história, quer aprender a contar essa história, já faz o seguinte. Clica aqui no sininho, para sempre que eu contar uma nova história, você poder saber de primeira mão que eu tô contando uma história. Deixe o seu comentário me dizendo que outras histórias você gostaria que eu contasse. Pode ser que dê tempo, de eu contar ainda aqui. E também envie esse vídeo para todo mundo que gosta de ouvir uma história, que vai querer ouvir mais histórias, mais lendas do nosso Brasil. Já fez isso, enviou, compartilhou, deixou aqui um comentário, já deu seu like logo que chegou? Então tá bom, pode chegar que a história já vai começar. Um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim e a nossa história começa assim. Lá nas regiões amazônicas, onde quase sempre chove, os rios são grandes e muito caudalosos, cheios d'água. Há rios de todos os tipos, rios fininhos, rios grandões, rios assim que parecem fiapinhos d'água que vão aumentando até se transformarem em rios tão grandes que da margem a gente não consegue avistar a outra. Às vezes, quando chove muito, muito mesmo, os rios vão se transformando em pequenos lagos e lagunas. E tem planta de tudo quanto é tipo. Planta grande, bem verde, algumas com flores, outras sem. Mas a mais linda de todas as plantas é a Vitória Régia, uma flor belíssima que nasce assim, no meio das águas do rio, por cima de uma folha tão grande e grossa que mais parece uma bandeja. Mas os índios daquela região dizem que nem sempre a Vitória Régia existiu. Não. Antes só haviam flores pequenas sobre o rio. A Vitória Régia passou a existir depois de uma história linda. E é essa história que eu vou contar para vocês aqui. Há muito, muito tempo mesmo, numa aldeia bem grande às margens do maior rio da região amazônica, havia uma aldeia muito grande. De longe, lá de longe, a gente já conseguia ver aquelas ocas dos índios bem grandes e altas, feitas de palha. E às margens do rio haviam lindas canoas feitas de um tronco só. Eram enormes, dava para transportar gente e ainda muito mais coisa que eles quisessem transportar. Até bicho passava de um lado para o outro do rio em cima daquelas canoas de um tronco só. Durante o dia, os homens iam trabalhar, iam caçar, pescar, enquanto as mulheres, as cunhãs, ficavam dentro da aldeia fazendo todas as coisas que tinham para fazer. Elas cozinhavam, plantavam, teciam redes. Mas bom mesmo era quando chegava o entardecer e todo mundo junto, homens, mulheres e crianças da tribo, iam para as margens do rio ficar olhando o sol que se despedia. O céu todinho ficava dourado. Era lindo de ver. E depois vinha a noite. E com a noite chegava a lua. Havia uma cunhã, uma moça daquela tribo que era apaixonada pela lua. Ela tinha ouvido contar, quando ainda era pequenininha, que quem conseguisse tocar a lua ia se casar com o guerreiro mais forte e mais belo de todos, que viria do céu para casar-se com ela. Por isso, ela amava ficar admirando a lua todas as noites. Quando era noite sem lua, todo mundo sabia. Cunhã ficava triste. Mas quando a lua voltava, ela sentava do lado das margens do rio e ficava só olhando, noite após noite. E de tanto olhar para a lua, ela foi se apaixonando cada vez mais por aquela ideia de um dia se casar com aquele guerreiro que viria no dia em que ela tocasse a lua.
Por isso, a ideia foi crescendo, crescendo, e toda noite ela se perguntava: como é que eu posso fazer para chegar lá em cima e alcançar a lua? Primeiro, ela subiu numa árvore bem alta, mas não conseguiu alcançar a lua, não. Depois, ela subiu numa encosta nas montanhas próximas do rio, mas também não conseguiu alcançar a lua. Então, ela teceu com as mesmas cordas com as quais tecia redes para a pesca, uma escada bem longa e forte. E todas as noites ela jogava para cima para ver se enganchava numa estrela e ela podia subir. Mas não dava certo. Todos os dias ela jogava a escada para cima e todos os dias a escada descia e se embaralhava no alto de uma árvore e ela precisava ficar tirando a escada feita de cipós lá de cima. Como era difícil chegar na lua. Mas ela não desistia. Certa vez, após alguns dias sem lua, ela, tomada do desejo de conseguir alcançá-la, olhou para o rio e viu que a lua estava muito bem refletida no rio calmo. E se, ao invés de eu tocar a lua lá em cima no céu onde eu não alcanço, eu tocasse a lua lá embaixo no fundo do rio? Porque nadar eu sei. E dizendo isso, Cunhã se jogou nas águas do rio. Não deu tempo de nenhuma amiga segurá-la. E ela foi nadando, 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 cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. Todos esperaram por muito tempo. As águas do rio, que se agitaram quando ela se jogou lá dentro, voltaram a se acalmar. E nada de Cunhã voltar. Mas a lua, Jaci, lá em cima, ficou com pena da jovem Cunhã e fez com que ela voltasse, não como moça, mas como a mais bela flor do rio, flor que todos os dias, até hoje, aparece como encanto logo que a lua vem. A lua brilhando no céu e a Vitória Régia brilhando no rio ao luar. Um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim e a nossa história acaba assim.